Muito boa noite, meu amigo. Muito boa noite, minha amiga. Que a paz do Senhor esteja na tua casa e esteja na tua família. Amém? Já vai deixando o seu like e se inscreva no nosso canal. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Porque, infelizmente, conteúdos sobre a palavra do Senhor e sobre o nosso Senhor Jesus, infelizmente não tem muito engajamento em algumas redes sociais. Então eu preciso da sua ajuda, que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Amém? Queridos, se você estiver com sua Bíblia aberta, se ela estiver próximo de você, encontre, por favor, o livro do profeta Daniel. Eu estou com a minha Bíblia aqui e vou ler junto com os irmãos livro do profeta Daniel. Nós vamos ler aqui o profeta Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 3, vai dizer assim: E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes. Verso de número 4. Jovens em que não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Queridos, é uma passagem muito conhecida, é uma história de um profeta que em várias denominações é pregada, um profeta conhecido pela cova dos leões, a qual foi jogado. É um livro que retrata o momento em que o rei Nabucodonosor vem contra Jerusalém e leva consigo pessoas, judeus, para Babilônia. E entre esses judeus, entre estas pessoas que o rei Nabucodonosor leva para a Babilônia, está Daniel, está alguns personagens conhecidos como Sadraque, Mesaque, Abednego e outros mais. Mas o que eu quero trazer a reflexão para nós nos dias de hoje é que a Bíblia vai dizer no mesmo livro de Daniel que o rei Nabucodonosor, ele cria um decreto que é o seguinte: se você ler, você vai entender qual decreto é. O rei Nabucodonosor, ele cria uma estátua, presta atenção, ele cria uma estátua, e o decreto é que ao som dos instrumentos musicais, todos que estavam ali, todos que vieram juntamente com ele, todos que vieram de Israel, de Jerusalém até Babilônia, todos que estavam ali deviam se prostrar ao som dos instrumentos musicais e adorassem a estátua que o rei assim fez. E a Bíblia nos conta que quando esses instrumentos musicais começam a tocar, a maioria se prostra, a maioria atende ao decreto, porém, existem jovens que não se curvaram, existem jovens que não tiveram medo,
Existem jovens que não obedeceram a este decreto, porque se eles obedecessem ao decreto do rei Nabucodonosor, eles estariam indo contra a palavra do Senhor. Então, meus queridos, aqui nós temos dois tipos de pessoa: aqueles que se curvam às doutrinas deste mundo, aqueles que obedecem àquilo que este século ou Deus deste século lhes oferecem, aqueles que se submetem a decretos e a regras que vão de contra a palavra do Senhor, e existem aquelas pessoas que ainda querem ser fiel ao nosso Senhor Jesus. Existem aquelas pessoas que não temem as consequências, mas preferem seguir servindo ao Senhor, mesmo que isto a leve para uma cova dos leões, mesmo que isso leve para uma fornalha de fogo. Esta pessoa que prefere seguir a Deus verdadeiramente, ela prefere ser morta a adorar a outros deuses estranhos. Irmãos, esta reflexão, trazendo para os dias atuais, é muito interessante, porque parece que a igreja está obedecendo aos padrões que o mundo lhe impõe. Não é verdade? Nós vemos que as pessoas, não todas, mas algumas pessoas estão aderindo à moda que o mundo lhe impõe, estão aderindo à forma que o mundo impõe, esquecendo da verdadeira doutrina, esquecendo da verdadeira lei do Senhor. A pessoa que está do lado de fora, ela consegue influenciar aqueles que estão do lado de dentro. As pessoas que estão no mundo, eles criam decretos, criam leis que vão atrapalhar o nosso jeito de adorar. E o que a igreja tem feito? Tem encarado? Tem se levantado diante esses decretos que são antibíblicos? Tem se levantado para mostrar a sua verdadeira identidade, que é servo do Senhor? Não! A igreja tem obedecido a todos os decretos que o mundo lhe impõe, limitando o seu jeito de adorar, limitando o seu jeito de pregar, limitando a altura que você canta, limitando o jeito que você prega. Hoje já não se pode mais pregar sobre pecado. Analise as pregações de hoje. As pregações de hoje é só pregações que levantam o ego humano, que levantam a autoestima do homem, que colocam o homem como centro de tudo. Meu irmão, a porta continua estreita. A Bíblia não sofreu alterações. Nós não somos o centro de nada. O centro continua sendo Deus. O centro continua sendo Jesus. O centro da nossa vida, o centro de toda a criação, o Criador Supremo continua sendo o grande Deus de Israel. E como servos do Senhor, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Meu irmão, por que você acha que os discípulos antigamente, os discípulos de Cristo, a qual a Bíblia nos apresenta, por que você acha que todos morreram de uma forma trágica? Por que você acha que todos morreram de uma forma cruel? É porque eles incomodavam, é porque eles iam contra o sistema, é que eles iam e lutavam contra o pecado. Meu irmão, eu li uma frase esses dias, eu esqueci o autor desta frase, mas essa frase é muito real. Essa frase, este autor
disse o seguinte: se Jesus pregasse naquele tempo o evangelho que está sendo pregado hoje, ele não teria sido crucificado, porque o evangelho hoje, ele não condena mais o pecado. O evangelho hoje não expõe o que é pecado. O evangelho que está sendo pregado hoje, ele adula, ele passa a mão na cabeça do pecador. Ele passa como se fosse um pano na vida do pecador e começa a levantar a autoestima, o ego humano, e esquece de pregar a verdade da palavra. Nós temos que nos levantar como igreja do Senhor, nós temos que nos levantar como servo do Senhor, que não se envergonha das Escrituras, que não se envergonha de quem está servindo. A Bíblia diz, meus queridos, que se nós negarmos o nome do Senhor aqui na terra, nós também seremos negados. Se a gente sentir vergonha, meu irmão, do Evangelho, se a gente sentir medo de ir contra o sistema, como que vai ser? Como será a igreja dos nossos filhos, dos nossos netos, se hoje a gente não lutar contra esse sistema que só quer saber de arrecadar dinheiro, que só quer saber de explorar a fragilidade intelectual do povo de Deus, começa a pregar a palavra do Senhor de forma errada, começa a aplicar um terrorismo espiritual na vida da pessoa, que se ela não der dinheiro, que se ela não der tal coisa, o diabo vai detonar, o diabo vai fazer isso, o diabo, irmão, o diabo não tem poder de tocar na sua vida sem que Deus permita. O diabo não tem poder de entrar na sua vida a hora que quer, meu irmão. O Senhor é o dono da sua vida. E aí as pessoas, o sistema, começa a pregar e colocar um terrorismo na nossa vida, colocar um terrorismo na vida daqueles que são rasos no conhecimento, dizendo que se não contribuírem da forma que estão lhe impondo, demônios vão... irmãos, por favor, existe um texto na palavra do Senhor que fala sobre devorador, cortador, migrador e destruidor. Você já sabe qual texto que eu estou falando. E dizer que isso são 4 categorias de demônio que vão arrasar com a nossa vida financeira, aonde está escrito isso, irmão? Aonde está escrito isso? Aonde que a Bíblia relata que devorador é demônio? Aonde que a Bíblia relata que cortador, migrador, destruidor, devorador? Aonde que fala que isso são demônios? Não fala. E o sistema aproveita da dificuldade ou da deficiência intelectual do povo de Deus, impõe isso e a igreja fica calada. Está entendendo? Devorador, cortador, migrador e destruidor, meu irmão, são as 4 fases da vida de um gafanhoto. Não tem nada a ver com demônio. Quando Jesus quis citar o nome de Satanás, ele citou, meu irmão: resisti o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz: o diabo, o vosso adversário. Ou seja, quando precisou citar o nome, falou. Não precisou de usar a parábola. Está entendendo onde eu quero chegar? Por que em Malaquias, ao invés de dizer o nome, iria usar a figura de um gafanhoto?
temos que estudar a palavra. Nós temos que estudar o que a Bíblia diz. Eu garanto para vocês que a maioria que fala sobre Malaquias 3:10 não conhece nem quem foi Malaquias. Quem não tem conhecimento bíblico acha que Malaquias só fala de dízimo, quando na verdade Malaquias existe uma mensagem muito profunda que eu vou deixar para outro vídeo, para não ficar extenso demais. Então nós temos que lutar contra esse sistema. Nós temos que fazer como os jovens que lutaram contra o sistema que o rei Nabucodonosor estava impondo. Jovens que não se prostraram. Jovens que foram e bateram o pé e disse: nós não vamos adorar essa estátua, nós adoramos somente ao Deus de Israel e pronto, acabou. Vai jogar eu na fornalha? Que jogue, mas eu vou adorar a Deus. Vai me jogar na cova dos leões? Que jogue, mas eu vou adorar a Deus. Vamos lutar contra esse sistema, meu irmão. Um sistema que está tomando a vida das viúvas e dos órfãos. Está me entendendo? Então fica essa palavra para os irmãos. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família. Espalhe esse vídeo para os 4 cantos, meus irmãos. Em nome de Jesus, fique com Deus e até o próximo vídeo.